Fala galera, beleza? Boa tarde, estamos aqui de novo para mais uma monitoria de física aqui no Up Cursos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre movimento vertical. Antes de falar de movimento vertical, vamos recapitular o que a gente viu nas monitorias anteriores da gente. Se eu não me engano, a última monitoria que a gente fez, a gente falou de um assunto chamado MRUV. O que é um MRUV? Se eu não me engano, a gente falou um pouco sobre ele, que é um movimento. A gente definiu o que é um movimento, não é isso? Retilíneo, uniformemente variado. Ou seja, um movimento que é a mudança de posição entre dois corpos. Retilíneo em linha reta, uniformemente variado. O que quer dizer o movimento ser uniformemente variado? O movimento uniformemente variado é aquele em que existe uma mudança na velocidade, diferentemente do MRU, que a gente também viu. Só que essa mudança na velocidade tem uma taxa de variação constante. Tem uma aceleração, que é a mesma coisa que a taxa de variação da velocidade, constante. Ou seja, a velocidade muda durante o MRV? Muda. E muda como? Muda com a taxa de variação, que é a mesma durante todo o movimento. Beleza? Certo. MRUV. E o que é que MRUV tem a ver com movimento vertical? Simplesmente tudo. Porque são basicamente o mesmo assunto. E eu vou explicar o porquê. O movimento vertical é nada mais do que uma variação do movimento do MRUV, do movimento retilíneo, uniformemente variado. Por quê? Porque no movimento vertical, nós temos um cara que acho que é a maior novidade do movimento vertical, que a gente chama ele de G. E quem é G? G nada mais é do que a gravidade do meio em que nós estamos tratando. Vou botar aqui em minúsculo mesmo. Gravidade. G é a gravidade do local, do planeta, geralmente um planeta, em que nós estamos tratando o movimento vertical. E G é uma unidade que mede o quê? G nada mais é do que uma unidade de aceleração gravitacional. Então, a gravidade pode ser medida utilizando uma unidade de aceleração, não é? G, que é a aceleração da gravidade, é igual a aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. A gente não viu que isso aqui é a unidade de aceleração? E eu até demonstrei essa unidade para vocês? Beleza. Eu sei que G é igual a aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Para ser mais preciso, ele é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas a grande maioria das questões vai tratar G sendo 10. É uma aproximação que ele faz para a maioria das questões que a gente vai praticar e nos vestibulares mais comuns, certo? Beleza. Mas como assim é o mesmo assunto? É uma derivada do mesmo assunto? Que fórmulas são essas? Não tem nada a ver com as fórmulas que a gente geralmente estuda na MRUV. Vamos com calma aqui. Eu vou apagar esse e-mail para a gente conseguir desenvolver isso. No MRUV, a gente tem várias fórmulas, não é? Umas são derivadas das outras. Outras não são tão intuitivas assim, mas nós temos algumas fórmulas. Eu vou citar três que eu acho que são as três mais importantes. Beleza? Peraí que faltou uma coisa aqui. V ao quadrado. Já falei disso aqui. Algumas que são mais importantes, vamos dizer assim. Que fórmulas são essas? Eu acho que primeiro, e uma das mais básicas, é essa aqui. V é igual a V0 mais AT. A gente chama informalmente essa fórmula de VOAT, não é isso? Para simplificar, para ajudar a gente a memorizar, porque infelizmente a gente tem que memorizar algumas fórmulas na física. E a gente chama ela informalmente de VOAT.
O que a fórmula de Voigt diz pra gente? Diz que a velocidade final do corpo vai ser igual à velocidade inicial dele, mais a quantidade de tempo que a aceleração vai ficar agindo. AT, que é a quantidade de tempo, é a aceleração vezes a quantidade de tempo que ela vai ficar agindo. Ou seja, a velocidade do corpo é igual à velocidade que ele começou, mais o quanto a velocidade dele aumentou ou diminuiu. Concordam? Beleza. Interpretando essa fórmula desse jeito, no movimento vertical, mais especificamente na queda livre, que é um tipo de movimento vertical, que é o mais comum que a gente trabalha geralmente. Vamos raciocinar um pouco. O que é uma queda livre? Uma queda livre é, por exemplo, eu pegar esse corpo aqui, por exemplo, o pivô preto aqui, eu pego ele e solto. Eu soltei o pivô preto. O que aconteceu? Ele entrou no que a gente chama de queda livre. É uma queda em que o corpo tem em um campo gravitacional constante, no caso da Terra, né? G. Em um campo gravitacional constante em que eu solto o corpo e ele começa a acelerar verticalmente para baixo. Sem nenhuma força. Tem uma diferença que tem que entender. Uma coisa é uma queda livre, outra coisa é um arremesso vertical para baixo. Uma coisa é eu soltar o corpo, outra coisa é eu arremessar o corpo para baixo, beleza? São duas coisas diferentes. No caso da queda livre, onde eu solto o corpo, pego aqui e faço isso, soltei o corpo aqui, ele vai cair em direção até o chão. Vamos raciocinar. Eu não falei que um movimento vertical, ou que a queda livre, né, nesse caso mais específico, é um tipo de MRUV. Por que ele é um tipo de MRUV? Porque ele tem uma aceleração, vocês não concordam? Uma aceleração que a gente chama de G. E essa aceleração é constante. Então, se a gente tem um movimento em linha reta, porque o movimento vertical é reto, vocês não concordam? Com uma aceleração constante G, a gente está falando de um MRUV, vocês não concordam? E G é igual a 10, não é isso? Aproximadamente 10. A gente não viu isso que acabou de falar? Beleza. Tendo isso em vista, eu posso aplicar uma fórmula do MRUV na queda livre, não posso? Como é que ficaria isso aqui? Por exemplo, a velocidade final do meu corpo em queda livre vai ser igual a... Vocês não concordam que se o corpo está em queda livre, ou seja, eu peguei ele e soltei. Se ele está em queda livre, a velocidade inicial dele não vai ter que ser 0. Eu estou soltando ele, está parado aqui. Eu não joguei ele para baixo, eu não arremessei ele para baixo. Então ele saiu da minha mão com uma velocidade nula. E a partir daí ele vai começar a acelerar, não é? Então a gente pode dizer que o V0 é 0. Concordam? Beleza. Mas a gente não definiu que a aceleração da gravidade é G, que nesse caso é aproximadamente igual a 10, mas isso vale para qualquer campo gravitacional, beleza? O campo gravitacional da Terra é aproximadamente, a aceleração do campo gravitacional da Terra é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. 9,8 para ser mais preciso. Agora, em planetas, essa aceleração vai ser diferente. Então, eu posso dizer que V vai ser igual a V0, que é 0, mais GT. Ou seja, V é igual a 0 mais GT. Simplificando, não preciso representar esse 0, né? Qualquer coisa mais 0 é ela mesma, né? Então, V é igual a GT. Não foi isso aqui que eu tinha colocado aqui no quadro? Eu acabei de provar que a fórmula V igual a GT é uma reescrita da fórmula V igual a V0 mais AT. Beleza? Certo. Vamos avançar um pouquinho, então. Primeira fórmula já foi desenvolvida, né? Eu expliquei de onde vem essa fórmula da queda livre. Vocês não concordam? Eu vou até me especificar aqui, movimento vertical, vou colocar aqui entre parênteses, queda livre. Porque nem todo movimento vertical é uma queda livre, beleza? Mas toda queda livre é um movimento vertical. Ou pelo menos tem uma componente de um movimento vertical. Beleza. Vamos lá. Vamos avançar um pouco mais. Também no MRUV a gente tem uma outra fórmula que a gente usa muito, né? Que é a que a gente chama informalmente de sorvetão. Como é que é a fórmula de sorvetão? O sorvetão diz que S é igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado dividido por 2. Beleza? Certo. Além disso, vamos pegar essa fórmula
e fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez com a fórmula do Watt. Vamos substituir aqui o que a gente pode substituir. Em uma queda livre, eu posso considerar o S0 como zero. Como assim? Existem várias formas de você fazer contas de queda livre, beleza? E dentre elas, você pode escolher um referencial que for de sua preferência. Como assim? Eu posso escolher o referencial sendo de cima para baixo. Se o referencial é de cima para baixo, o ponto em que eu, por exemplo, estou soltando esse pivô, aqui seria o zero. E a partir do zero, o corpo iria para o 1, 2, 3, 4, assim, progressivamente, enquanto ele vai avançando, o tempo vai passando e ele vai caindo. Ou, em alguns casos, eu posso escolher o referencial de baixo para cima. Ou seja, em cima seria o ponto, sei lá, 30, e embaixo seria o ponto 0, beleza? Nesse caso da queda livre, o mais recomendado é você considerar que o ponto em que ele está sendo solto é o 0. Por quê? Porque esse S0 vai virar 0. Então, S vai ser igual a 0 mais qual é a velocidade inicial de um corpo em queda livre. Se eu peguei o corpo e soltei, repetindo, da mesma forma que no Watt, eu não estou arremessando ele para baixo, eu estou soltando ele no ar. Se eu estou soltando ele no ar, então a velocidade inicial dele vai ser 0, vocês não concordam? O tempo pouco importa, né? Porque qualquer coisa vezes 0 vai dar 0. E por último, mais AT ao quadrado sobre 2. A gente não já definiu que a aceleração na queda livre, num campo gravitacional constante, vai ser igual a G. Então a gente vai substituir esse A por G. GT ao quadrado dividido por 2. Beleza. Agora vamos reescrever isso aqui, né? Vamos reorganizar isso aqui. Os zeros eu posso tirar, vocês não concordam? Então eu vou ficar com S é igual a GT ao quadrado dividido por 2. Beleza? Certo. S é igual a GT ao quadrado dividido por 2. É sim, só mais um detalhe. Nas fórmulas, nas questões de movimento vertical ou de queda livre, geralmente a gente substitui o S por H. O que quer dizer H? H quer dizer altura. H quer dizer a altura. Ou seja, H é igual a GT ao quadrado sobre 2, que não foi isso aqui que eu coloquei no quadro? H é igual a GT ao quadrado sobre 2. Beleza? Tranquilo até aqui, tudo certinho? Pronto, e vamos para a última fórmula que eu acho realmente importante, né? Para a gente desenvolver aqui e falar um pouco sobre ela. Vamos lá. Essa fórmula aqui vem de uma fórmula que é muito importante para algumas situações específicas do MRUV, né? Que é a fórmula do Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes delta S. Certo? Vamos lá. V ao quadrado, vocês concordam que a velocidade final do corpo no final da queda livre vai ser diferente de 0, né? Então V ao quadrado vai se conservar como V ao quadrado. Beleza? A gente não mexe no V ao quadrado. O V0 a gente não já definiu nas outras duas formas, que quando eu solto o corpo em queda livre, eu não estou arremessando ele para baixo. Eu estou soltando o corpo. Se eu estou soltando o corpo, a velocidade inicial dele tem que ser 0. E 0 ao quadrado é 0. Beleza. Mais 2 vezes a aceleração. A aceleração a gente não substitui por G, que é a aceleração da gravidade. 2 vezes G vezes quem é ΔS? Vocês não concordam que ΔS é igual a S menos S0? A gente não viu essa definição quando está falando de MRU, de MRV, de toda essa parte. ΔS é S menos S0, não é? Na queda livre, o S0 é quanto? Se a gente anotar o referencial de cima para baixo, o S0 vai ser sempre 0. Então, ΔS é igual a S menos 0. Logo, ΔS, qualquer coisa menos 0, é a mesma, né? Logo, ΔS é igual a S. E se o ΔS é igual ao próprio S,
e pelo que a gente definiu, a gente chama S de H na queda livre, eu posso substituir esse S por H, não é isso? Agora vamos reorganizar isso aqui? Reorganizando isso aqui, a gente teria aqui V ao quadrado é igual a, o zero eu posso ignorar, né? Porque 0 ao quadrado é 0, 2GH. Não foi isso que eu defini aqui? V ao quadrado é igual a 2GH. Pronto. Acabamos de definir as 3 fórmulas mais importantes de queda livre. Tendo essas 3 fórmulas, a gente pode resolver questões sobre queda livre. Beleza? Vou deixar essas fórmulas aqui no quadro. Eu vou apagar só essa parte desse desenvolvimento no meio, que a gente desenvolveu as 3. Beleza, vamos agora partir para a prática das questões, certo? Só organizar aqui e pegar o passador de slide. Vamos lá. Primeira questão. Um corpo em queda livre, sujeito à aceleração gravitacional g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, passa por um ponto A com velocidade de 10 metros por segundo. E por um ponto B com velocidade de 50 metros por segundo. A distância entre os pontos A e B é... Vamos analisar isso aqui. Seguinte. A gente tem no ponto A, quando ele passa pelo ponto A, a gente tem a velocidade no ponto A, vou chamar aqui de VA, beleza? Que vai ser igual a 10 metros por segundo. Além disso, a gente também tem a gravidade G, vocês não concordam? G, que é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, beleza? E, além disso, a gente também tem... Não, esses são os dados que a gente tem. A gente tem a velocidade de A e a gente tem G, que é a altura. Tendo a velocidade e tendo a aceleração, a gente pode encontrar o tempo que ele ficou nessa queda? Pode, não pode? Como? Utilizando a fórmula do Voigt, que foi reescrita para se adaptar à queda livre. V vai ser igual a GT. Logo, 10, que é a velocidade final no ponto A, vocês não concordam? Vai ser igual a 10t. Com isso, eu posso dividir os dois lados por 10, vocês não concordam? E eu vou ficar com 1 é igual a t, ou t é igual a 1. O tempo no ponto A é 1 segundo. Isso é o que ele está pedindo? Não. Ele está pedindo a distância entre o ponto A, quando o corpo passa pelo ponto A, e entre o ponto B, quando ele passa pelo ponto B com a velocidade de 50 metros por segundo. Vamos descobrir a que altura ele está quando ele passa pelo ponto A, beleza? Como é que ele pode descobrir isso? Com essa fórmula aqui, né? A gente quer descobrir a altura dele, o quanto ele caiu, em 1 segundo, e a gente tem a gravidade, vocês não concordam? Então vamos lá. Como é que eu descobriria isso? H vai ser igual a G, que é 10, T, que é 1, né? 1 ao quadrado, dividido por 2. 1 ao quadrado é 1, né? H vai ser igual a 10 dividido por 2. Consequentemente, H vai ser igual a 5. Não é isso? Ou seja, quando o corpo passa pelo ponto A 10 metros por segundo, ele caiu 5 metros. Beleza? Certo. E o corpo B? O processo é exatamente o mesmo, né? Vamos descobrir o tempo que ele ficou em queda durante o trajeto, quando ele passou pelo ponto B, certo? A velocidade dele, que é 50 metros por segundo, 50, é igual a 10 vezes o tempo, G vezes T. Posso dividir os dois lados por 10, né? Vai ficar 5 é igual a T. 5 segundos. Beleza. Agora que eu tenho tempo, eu tenho a aceleração da gravidade, eu posso achar
o quanto esse cara caiu, né? Nesses 5 segundos, né? Como é que eu encontraria isso? Ficaria com H, vou botar aqui HA para especificar que beleza. HB é igual a 10 vezes 5 ao quadrado dividido por 2. HB é igual a 10 vezes 25 dividido por 2. Consequentemente, HB é igual a 250 dividido por 2. HB é igual a 125. Beleza, perfeito, né? HB é igual a 125. Pronto. Se HA está em 5 e HB está em 125, qual é a distância entre eles? A distância entre eles vai ser HB menos HA, não é isso? Ou seja, vai ser 125 menos 5, o que dá 120 metros entre o ponto A e o ponto B. Dando resposta final, letra B, 120 metros entre os dois. Tranquilo até aqui? Acho que dá para compreender bem, né? Não é nada muito complexo, não. Questões de queda livre são relativamente simples. Vamos passar para a próxima. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui o quadro. Eu não devia estar apagando essa forma, não. Deixa eu apagar aqui e vou reescrever a fórmula. Certo, vamos lá. Vou colocar aqui. H é igual a GT ao quadrado dividido por 2. Beleza, vamos lá. Vamos continuar. Segunda questão. A cidade de Pisa, na Itália, teria sido palco de uma experiência hoje considerada fictícia, na qual Galileu Galilei, do alto da famosa torre inclinada, teria abandonado no mesmo instante as duas esferas de diâmetros muito próximos, uma de madeira e outra de ferro. O experimento seria prova de quê? Em queda livre, corpus de... Vamos lá. Vamos para desenvolver uma parte um pouco teórica de queda livre. Beleza? Não vou precisar apagar nada não. Um pouco teórica de queda livre. Vamos analisar essas fórmulas aqui. Essa fórmula aqui, por exemplo, V igual a GT. Eu tenho alguma coisa relacionada com a massa do corpo aí nessa fórmula? Não, né? Vocês concordam, não tem nada com a massa, mas calma, isso é contra-intuitivo, né? Porque quando você pensa em jogar um pedaço de papel que tem uma massa muito menor do que uma bola de ferro, a bola de ferro cai muito mais rápido. Por que V igual a GT e não tem nada relacionado à massa? Por que V, né, por exemplo, igual a MGT? Faz sentido, né? Porque a massa deve interferir de alguma forma. Não interfere. Por quê? Porque na Terra a gente tem uma coisa que a gente chama... Na Terra em qualquer meio, basicamente, certo? Só que na Terra em uma quantidade considerável. Tem uma coisa chamada resistência do ar. Seguinte. A gente quando vê, por exemplo, o ar, né? A gente não tá vendo ele meio transparente, não é? Você não olha para ele, você não enxerga as moléculas de ar, você não vê nada, né? Você enxerga através dele. Então a gente tem a impressão de que não tem nada, mas tem. E tem muita coisa. Tem o quê? As moléculas que compõem o ar. Beleza? Que são várias. A atmosfera é composta por maior parte por nitrogênio, também tem oxigênio, também tem outros gases, tem várias coisas. Tem vários gases que compõem a atmosfera da gente. Ou seja, tem um monte de coisa aqui na nossa frente, só que a gente não vê. Por que a gente não vê? Porque são muito pequenas, né? São partículas subatômicas, não são partículas atômicas ou moléculas de ar. Vocês não concordam? Então, como essas partículas são muito pequenas, a gente não enxerga, mas elas interferem sim
na queda livre, beleza? Por quê? O que acontece? Se você tem um corpo muito pesado, um corpo muito denso, como, por exemplo, uma bola de ferro. Uma bola de ferro. Vamos supor que isso aqui seja uma bolinha de ferro, beleza? E ele está em queda livre. Certo? Uma bolinha de ferro em queda livre. Vai ter no caminho dela algumas partículas de ar. E ela vai bater nessas partículas de ar enquanto ela está fazendo o percurso dela. Só que ela é tão densa, ela tem uma massa tão grande, que ela tem uma concentração de massa tão grande por causa da densidade dela, que ela vai meio que passar direto das moléculas de ar. Elas não vão interferir tanto na velocidade dela. Apesar de ela estar batendo com as moléculas de ar, ela está perdendo velocidade com isso, ela não vai perder tanta velocidade quanto um objeto mais leve, como por exemplo uma folha de sulfite. Se desenhar uma folha de papel, vocês concordam que a folha de papel é um material, é um objeto pouco denso, vocês não concordam? Então ele pode estar em queda livre aqui e entrando em choque com várias moléculas de ar também, a mesma quantidade de moléculas de ar que a bola de ferro, só que por ela ter uma massa muito menor, ela tem o que a gente chama de uma quantidade de movimento menor. E por ter essa quantidade de movimento, esse momento menor, essas moléculas de ar fazem muito mais diferença na velocidade de queda dela. E como essas moléculas de ar fazem muito mais diferença, então ela dá a impressão de ela tem um resultado final de cair mais devagar. Mas isso é apenas por causa da interferência das partículas de ar. Professor, diz. Alguém pode perguntar a questão de aerodinâmica das duas influencia? Seguinte, vamos pensar um pouco. A resistência do ar entre os dois corpos pode mudar em relação a dois fatores. Primeiro, a massa deles, isso interfere. Na verdade, são três. Primeiro, a massa. Segundo, o seu volume. E terceiro, a sua área superficial. Como assim? Você tem aqui um apanhado de partículas de ar, certo? Vocês não concordam que, por exemplo, a folha de papel, que é esse exemplo que eu dei, virada para baixo aqui, ela vai bater em várias partículas, ela vai ter uma área de contato para bater com as partículas do ar muito grande. Vocês não concordam? Mas, se a folha, ao invés de cair assim, aberta, plana, em direção às partículas de ar, se ao invés disso ela cair de lado, cai algo mais ou menos assim. Ela está atravessada, ela está caindo de lado nas partículas de ar. Ela não vai ter tanto contato com essas partículas de ar quanto se ela caísse espalmada, né, aberta. Por ter um contato com uma quantidade menor de partículas, ela perde menos velocidade. Você pode fazer um experimento daí. Se você pegar uma folha de papel e soltar ela aberta assim, ela vai cair muito mais devagar do que se você pegar ela de lado e soltar. A tendência, na verdade, se você soltar ela de lado, ela vai fazer tipo isso aqui. Mas os instantes que ela vai ficar reta na vertical, ela vai cair muito mais rápido do que quando ela faz assim, devagar. Beleza? Então, na teoria, a bola de ferro, se você pegasse essa bola de ferro e botasse na frente dela um paraquedas gigantesco, que ia fazer com que ela batesse em muitas moléculas de ar, mesmo sendo uma bola de ferro e mesmo sendo muito densa, talvez a força do vento segurasse ela. Por quê? Porque ela tem muitas moléculas para uma coisa pequena, né? Que é a bola de ferro. Apesar de ter uma massa grande, estaria distribuído entre várias moléculas de ar. Certo? Beleza. Então, o que isso tem a ver com tudo isso aqui que a gente estava falando? O seguinte... Tudo isso que a gente falou, essa parte aqui dessas fórmulas de queda livre, é tudo idealizado em um espaço hipotético, como por exemplo, o vácuo do espaço, onde não existem moléculas de ar. A velocidade de queda da bola de ferro e do pedaço de papel seriam exatamente iguais. E a gente tem isso na Terra. Você pode fazer uma câmara a vácuo, existem algumas câmaras a vácuo gigantescas que se usam para fazer esse tipo de experimento. Só que não é muito prático. Então, no vácuo do espaço, por exemplo, na Lua, você tem vídeo quando os homens foram na Lua na primeira vez, de Neil Armstrong pegando um martelo e uma pena e soltando ao mesmo tempo. E os dois caem aproximadamente no mesmo tempo. Não existe vácuo perfeito, tá? Então, mesmo na Lua, existe uma certa quantidade de moléculas de ar, só que é tão pequena que ela é desprezível. Ou seja, os objetos caem basicamente na mesma velocidade e chegam ao chão no mesmo tempo, certo? Então, tudo isso aqui é verdade? É, mas isso vale, de fato, a gente consegue visualizar experimentalmente isso
somente em locais em que a resistência do ar seja muito pouca, suficiente para ser desprezível. Beleza? Certo? Tendo isso em vista, agora a gente pode partir para a questão em si, de fato. Beleza? A cidade de Pisa, na Itália, teria sido palco de uma experiência, hoje considerada fictícia, na qual Galileu Galilei, do alto da famosa torre inclinada, teria abandonado no mesmo instante duas esferas de diâmetros muito próximos, uma de madeira e outra de ferro. O experimento seria a prova de que, em queda livre, corpos de mesmo volume possuem pesos iguais. Calma, vocês não concordam que a densidade da madeira e a densidade do ferro são diferentes? E ele não falou que as duas têm o mesmo volume? A gente não define a densidade por massa. Vou botar aqui MM, massa da madeira. Esse aqui é do ferro, na verdade, né? MF, massa do ferro. E a gente chama e aqui, vou botar aqui, ó, VF, volume do bode de ferro. Mas eu vou botar só V, né? Porque o volume da bola de ferro e a de madeira é igual nesse caso. MM, massa da madeira, dividido por V. A gente não define densidade por massa dividida pelo volume. Vocês não concordam que a bola de ferro é muito mais densa do que uma bola de madeira? Se os volumes são iguais e a densidade é a mesma, necessariamente as massas têm que ser diferentes. Na verdade, o contrário, né? Se as densidades são diferentes e as massas são diferentes, se as densidades são diferentes e o volume é igual, as massas têm que ser diferentes. Vocês não concordam? Então, materiais de mesmo volume podem ter massas diferentes. Uma coisa não tem relação direta com a outra. Agora, o que vai alterar no final são as densidades. As densidades resultantes serão diferentes. Beleza? Então, a letra A está falsa. Letra B. Maior peso cai com velocidades maiores. A gente não acabou de definir que isso não é verdade? Isso acontece em um cenário com a resistência do ar considerável para interferir nisso. Mas, no que a gente estuda, não. Elas caem com a mesma velocidade. A única coisa que interfere é a resistência do ar. Mas isso não é uma verdade. Beleza? C. Massas diferentes sofrem a mesma aceleração. Não é isso? Nas fórmulas aqui, todas elas, a gente não está usando G e não está usando a massa. A massa não está interferindo na velocidade de queda. A massa não está interferindo na altura. Não está interferindo em nada. A massa não interfere na velocidade de queda. Então, todas as esferas na mesma massa, mesmo que tenham massas diferentes, têm acelerações iguais a G, porque estão no campo gravitacional da Terra. Beleza? Vamos ver a letra D. Materiais diferentes atingem o solo em tempos diferentes. A gente já viu que não, né? Por quê? Porque a massa não interfere na velocidade de queda. Veja, no idealizado, claro. E letra E. Densidades maiores estão sujeitos a acelerações menores. Não, a aceleração é exatamente a mesma. G. A aceleração que está afetando eles continua sendo G, independente da massa que estão. Beleza? Então, resposta final da segunda questão, letra C. Materiais diferentes sofrem a mesma aceleração. Beleza? Pronto. Essa questão em si é simples, mas a gente conseguiu desenvolver bastante coisa da teoria usando ela como base. Foi isso? Beleza. Vou apagar aqui essa parte de resistência do ar para a gente partir para a próxima. Certo, vamos lá. Um gato encontra-se parado na beirada de um telhado, observando alguns pássaros. A beirada do telhado está a 5 metros do chão. A massa do gato é 3 kg e a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. E a resistência do ar é desprezível. Beleza. Determine o tempo de permanência do gato no ar, supondo que, na tentativa frustrada de apanhar um pássaro em voo, o gato salte verticalmente para cima com velocidade inicial de 4 metros por segundo, subindo e voltando para o ponto inicial de seu salto na beirada do telhado. Vamos fazer uma ilustraçãozinha disso aqui? A gente tem o telhado, não é isso? Tem uma casa aqui. A gente tem o telhado da casa. Vou fazer o telhado reto só para simplificar o desenho. A gente tem o telhado da casa, não é isso? Aqui. O gato está mais ou menos aqui, não é isso?
Deixa eu botar esse apagador aqui. O gato está mais ou menos aqui, não é isso? O gato está mais ou menos aqui. E ele vai dar um pulo. Ele vai dar um pulo com uma velocidade inicial de 4 metros por segundo. E ele vai atingir uma determinada altura H. E depois cair de volta, né? Em cima do telhado. A pergunta é: quanto tempo o gato vai ficar no ar? Contando o tempo que ele sobe, mais o tempo que ele desce. Seguinte. Vamos para um conceito que, assim, ele é tão comum, você vai usar tanto ele, que eu acho que, infelizmente, é algo que vale a pena ser decorado, vamos dizer assim. Que é o seguinte. Em um lançamento vertical, reparem, isso agora não é uma queda livre. A gente não está tratando do gato caindo. Está tratando do gato se jogando para cima e depois voltando. Isso é um lançamento vertical para cima. Beleza? Certo. Então, o gato vai pular. Ele vai pular com uma velocidade inicial de 4 metros por segundo. A gente não pode usar essas fórmulas aqui. Por quê? Porque essas fórmulas são adaptadas para queda livre e não para o lançamento vertical para cima. Então, ao invés de usar essas fórmulas, a gente vai usar as fórmulas tradicionais do MRUV. O que é que a fórmula tradicional do MRUV diz? Por exemplo, o que a gente chama informalmente de volátil, né? Diz que a velocidade... Vamos raciocinar um pouco. Se o gato está saindo do repouso, aí ele vai e pula. Ele pulou. Quando ele chegar na altura máxima dele, vocês não concordam que quando ele chegar aqui, ele vai ter uma velocidade 0? A velocidade dele, quando ele chegar no pico, vai ser 0, vocês não concordam? Aí ele vai começar a cair. Então, ele está subindo, ele pulou com a velocidade inicial, ele vai perdendo velocidade, perdendo. Quando chegar no máximo, ele vai começar a cair de volta. Então, a gente pode dizer que a velocidade final do gato é 0. Beleza? 0 é igual a V0. Quem é V0 desse gato? É 4, né? 4 metros por segundo. 4. Mais... É porque assim, é AT, só que o G ainda continua permanecendo, apesar de estar usando a fórmula tradicional. Continua sendo a aceleração da gravidade, vocês não concordam? Mais 10 vezes o tempo. Vocês não concordam? Beleza, mais 10 vezes o tempo. Jogando esse 4 para cá, negativo, vai ficar menos 4 é igual a menos 10t. Na verdade, aqui não seria mais, não, aqui seria menos, né? Porque vocês não concordam que ele está desacelerando enquanto ele sobe? Então a gravidade seria negativa, beleza? Posso dividir os dois lados por menos 10, para isso eu vou ficar com t é igual a 0,4. Beleza? Certo. T é igual a 0,4. Achei o tempo. Como é que eu vou achar o quanto o gato subiu nesse tempo? Vamos olhar as fórmulas aqui. Eu tenho a velocidade final dele. Tenho 0. Vocês não concordam? Beleza, 0. Eu tenho a aceleração da gravidade? Tenho. Eu tenho a altura que ele vai subir? Não tenho. E é isso que eu quero encontrar, certo? Eu poderia usar essa fórmula? Poderia, mas vai ficar melhor se a gente usar essa aqui. E eu vou mostrar por quê. Os números vão dar bem mais certinhos. Eu vou apagar essa parte daqui. A altura que o gato vai subir vai ser igual a 10. 10 que é a aceleração da gravidade, G, né? Eita, peraí, tem um erro só aqui. Deixa eu trocar. Que a gente tem que considerar a velocidade inicial dele e tudo mais, né? H vai ser igual a S0, que é 0, mais a velocidade inicial do gato, que é 4. 4 vezes quanto? 4 vezes 4,4. Uma vezes 0,4, não é isso? Que é o tempo. Vezes 0t. Menos. Por que menos? Porque a aceleração que ele está desacelerando, né? Porque ele está subindo.
menos 10 menos 10, 0,4 ao quadrado. Eu tenho esse tempo, não é? 0,4 ao quadrado dividido por 2. Beleza? Eu vou já tirar essas contas aqui. 16 vezes 10, 1,6 vezes 2, 0,8. Isso aqui vai dar H igual a 0,8. Beleza? Certo. Eu tenho a altura que ele subiu quando pulou. Eu tenho o tempo que ele ficou durante a subida, não foi? Que é de 0,4. Ele está pedindo pra gente quem? Ele está pedindo pra gente o tempo que ele ficou total no ar, né? Vocês não concordam que o tempo total que ele ficou no ar vai ser o de subida mais o de descida? O tempo de subida foi quanto? 0,4. E tem um conceito sobre lançamento vertical que é bom compreender que o tempo de subida é sempre o mesmo tempo de descida. Então, se o tempo de subida é igual ao tempo de descida, o tempo total dele vai ser 0,4. Vou chamar aqui TT, tempo total vai ser igual a 0,4 vezes 2. Beleza? O tempo total vai ser igual a 0,8. Beleza? Certo. Que isso é a resposta, né? Eu ainda calculei essa altura que não era necessária. Mas se ele perguntasse qual foi a distância percorrida total dele, na altura ia ser a mesma coisa. Isso aí é 0,8 vezes 2, que daria 1,6 metros. Foi a total distância que ele percorreu no ar. E o total do tempo foi 0,8 segundos. Beleza? Tudo certo? Vamos para terceira. Essa é a terceira. Não, essa é a terceira. Vamos para a quarta questão. Vamos lá. Vou apagar aqui. Quarta questão. Passei para a quinta, se querer. Quarta questão. Vamos lá. Foi veiculado na televisão uma propaganda de uma marca de biscoitos com a seguinte cena. Um jovem casal estava em um mirante sobre um rio e alguém deixa cair lá de cima um biscoito. Passado alguns segundos, o rapaz se atira do mesmo lugar de onde caiu o biscoito e consegue agarrá-lo no ar. Em ambos os casos, a queda é livre, as velocidades iniciais são nulas e a altura da queda é a mesma e a resistência do ar é nula. Para Galileu Galilei, a situação física desse comercial seria interpretada como? Vamos dar uma ilustrada aqui no que está acontecendo. Beleza? Tem um mirante, certo? Um mirante aqui. Isso é uma grade aqui. Esse tem um mirante. E derrubaram um biscoito. Não foi isso? Vou desenhar um biscoito de azul para deixar os traços da queda livre de vermelho. Derrubaram um biscoito. Certo? Com isso, o biscoito começou a cair em queda livre. Vocês não concordam? Vou até especificar aqui que a gravidade é vertical e para baixo. Beleza? Certo. O biscoito está caindo. Quando o biscoito está caindo, o cara que estava aqui vai e pula para pegar o biscoito. E se joga aqui para pegar o biscoito. O que acontece? A massa, alguma coisa que esses dois caras podem fazer aqui, tanto o biscoito quanto o cara, vai interferir na velocidade que eles estão caindo. Vamos voltar para as fórmulas de novo. A gravidade, algum deles pode mudar a gravidade, tanto o biscoito quanto o cara? Não pode, vocês não concordam? Então não tem como eles mudarem a velocidade que eles estão caindo. O tempo de queda, se eles não podem mudar a velocidade, eles não podem mudar o tempo de queda também, né? Meio óbvio isso. Eles não podem fazer nada para mudar a velocidade dele. Depende apenas de onde ele pulou e a quanto tempo ele está caindo. Vocês não concordam? Beleza. Então, se o biscoito está caindo há mais tempo, ele vai ter uma vantagem de distância a partir do momento que o cara pula, não é isso? E essa vantagem de distância vamos chamar de D. Desconsiderando o atrito com ar em um cenário idealizado, o cara não vai ter nada que ele possa fazer para chegar no biscoito, não é?
ele vai ficar caindo, sempre atrás do biscoito. Essa distância D não é constante, tá? Essa distância D vai variar, porque eles não estão em MRU, eles estão em MRV. Mas ele nunca vai conseguir chegar no biscoito, ou passar do biscoito. Isso é impossível, né? Então, para Galileu, em um cenário idealizado, onde não existe resistência do ar. Se existisse resistência do ar, era possível? Era, mas aí depende da área superficial do corpo do cara, depende da densidade do ar aqui e tudo mais. Tem vários fatores que interferem. Beleza? Então, para Galileu, não existe forma desse cara chegar nesse biscoito, no cenário idealizado. Vamos agora para as alternativas, né? Letra A. Impossível, porque a altura da queda não era grande o suficiente. Essa queda podia ter o tamanho que fosse. Ela podia ter uma altura, se eu quisesse, de 1 ano-luz. Na teoria. Podia ter uma altura de 1 ano-luz. Não importa. Beleza? Porque o biscoito sempre vai ter uma vantagem na distância. E ele está mais rápido que o cara. O cara nunca vai conseguir chegar no biscoito. Beleza? Letra B. Possível, porque o corpo mais pesado cai com maior velocidade. Isso a gente já viu em várias questões, né? Não é verdade. Só olhar as formas, só olhar a teoria. Isso não existe no cenário idealizado, desconsiderando as partículas do ar. Possível, porque o tempo de queda de cada corpo depende de sua forma. Depende se a gente estivesse considerando o ar. Coisa que a gente não está considerando, né? Ele especificou aqui, né? Cadê? A altura da queda é a mesma e a resistência do ar é nula. Ele especificou, a resistência do ar é nula. Se a resistência do ar é nula, nada interfere na velocidade deles. E por último, a letra D. Impossível, porque a aceleração da gravidade não depende da massa do corpo. Correto, a gente não viu isso? Nas fórmulas não tem nada sobre massa. Massa não interfere na velocidade de queda. A densidade e a área superficial podem interferir, mas isso só se a gente estiver considerando a resistência do ar. Beleza? Certinho? Pronto, vamos para a última questão que a gente vai fazer hoje. Deixa eu apagar aqui essa resolução do quadro. Vamos lá. Questão número 5. Antes de ir para a questão em si, vamos falar um pouquinho de gráfico. A gente falou um pouco de gráfico quando falou de MRU e MRV, vocês não concordam? A gente viu que, por exemplo, um corpo em MRUV, em um gráfico do espaço pelo tempo. Um corpo em MRUV, o traçado no gráfico vai ser parabólico, seja ele assim, ou seja ele assim. Vai ser um traçado no gráfico parabólico. Por quê? Porque a velocidade dele não é constante. Beleza? A velocidade dele está variando. Está variando de forma constante, mas a velocidade em si não é constante. Beleza? Isso é um gráfico do espaço pelo tempo. Certo? Como seria o gráfico de uma queda livre? Como seria o gráfico de uma queda livre? Vamos analisar isso. Vocês concordam que numa queda livre o corpo está acelerando? Vocês não concordam? Se ele está acelerando, quer dizer que a parábola formada pela variação de espaço do corpo teria que ser algo mais ou menos assim. Vocês não concordam? Por quê? Porque ele está mudando, ele está ficando mais rápido, ou seja, percorrendo uma distância maior em menos tempo. De acordo com o tempo vai passando, não é isso? E teria que ser uma parábola crescente, vocês não concordam? Por quê? Porque, considerando o referencial como de onde ele cai, o zero, e daí ele vai aumentando para 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí ele está em uma parábola crescente em relação ao ponto de partida dele. Vocês não concordam? Beleza. Então, se ele está numa parábola crescente, se ele está em um MRUV, porque ele tem uma aceleração constante, que é G, vocês não concordam? Vou até colocar aqui para especificar. A aceleração dele, que é G. Beleza? Se ele está em MRUV, com aceleração constante, está em MRUV, aceleração constante, o gráfico vai ser uma parábola, e vai ser uma parábola crescente. Vocês não concordam? Porque ele está ganhando velocidade. Beleza? Isso é uma parábola crescente, porque ele está acelerando. Certo? Vamos lá. Agora vamos ver o enunciado da questão. Na origens do estudo sobre o movimento, o filósofo grego Aristóteles
dizia que tudo o que havia no mundo pertencia ao seu lugar natural. De acordo com esse modelo, a Terra apresenta-se em seu lugar natural abaixo da água, a água abaixo do ar e, por sua vez, abaixo do fogo. Acima de tudo, um local perfeito constituído pelo manto de estrelas, pela Lua, pelo Sol e pelos demais planetas. Dessa forma, o modelo aristotélico explica o motivo pelo qual a chama da vela tenta escapar do pavio para cima. A areia cai de nossas mãos ao chão e o rio corre para o mar, que se encontra acima da Terra. A mecânica aristotélica também defendia que um corpo de maior quantidade de massa cai mais rápido que um corpo de menor massa, conhecimento que foi contrariado séculos depois, principalmente pelos estudos realizados por Galileu, Kepler e Newton. Com o avanço do conhecimento científico acerca da queda livre dos corpos, assinale a alternativa que indica corretamente o gráfico de deslocamento versus o tempo, que melhor representa esse movimento em regiões onde a resistência do ar é desprezível. A gente não acabou de escrever isso? Isso no caso de o ar ser desprezível. O gráfico vai ser diferente se a gente considerar o ar, depende do corpo, da área superficial, da densidade, de vários fatores, certo? Mas, em um cenário em que a resistência do ar é desprezível, a gente pode considerar que o gráfico seria como qualquer gráfico de MRV com a aceleração constante, porque G é sempre constante, beleza? Expliquei já porque é crescente, porque é progressivo e tudo mais, etc. Então, a resposta da quinta questão seria a letra B. Resposta da quinta questão, letra B. Seguinte, hoje a gente viu um pouco sobre movimento vertical, só que mais especificamente sobre queda livre, apesar de a gente ter visto um pouquinho sobre lançamento vertical para cima também. A gente não viu lançamento vertical para baixo, mas a gente viu um pouquinho sobre lançamento vertical para cima. Por hoje, o que a gente tinha para ver era isso, certo? Continuem acompanhando as monitorias. É muito importante para o desenvolvimento de vocês, para o vestibular de vocês, para a vida de vocês, certo? Muito obrigado pela atenção de vocês. Semana que vem a gente volta na sexta. Teve uma mudança de horário aqui, então as nossas monitorias agora vão ser nas sextas-feiras, beleza? As monitorias de física, tanto do SSA 1 quanto do SSA 2, certo? Obrigado pela atenção de todo mundo e até mais. Tchau. Pode encerrar aí, Paulo.